Oi, bom dia. Eu sou a Joyce e esse é o Eric. Nós vamos apresentar nossa sexta prática do Laboratório de Eletromagnetismo. E o tema dessa prática foi Método das Imagens. Bem, o método das imagens, ele pode ser aplicado numa situação onde você tem algum corpo, objeto, alguma forma, com cargas, que está consideravelmente próxima de um plano condutor perfeito. Que aí, nesse caso, quando tem a presença dessa outra carga, nesse plano começam a acumular cargas reagindo a essa outra carga, só que de sentidos opostos. Como é muito difícil de fazer esse cálculo pelas cargas que se acumulam, esse movimento ali em resposta a essa outra carga, surge o método das imagens, que consiste no quê? No espelhamento dessa carga, só que equidistante desse plano, de modo que a posição delas ela vai ter o mesmo formato, mas carga oposta. Como eu disse, ela vai estar equidistante desse plano, de maneira espelhada, de modo que o potencial nessa superfície não se altere no decorrer do tempo. Então, a proposta da nossa prática foi utilizar o método das imagens para calcular o campo resultante, tanto o campo elétrico quanto o campo de fluxo magnético, de uma linha trifásica com três fases espaçadas de 8,4 metros, em onde o raio delas era de 7,20 centímetros, com uma tensão de 345 kV e uma potência de 1090 MegaVA nos 60 Hz. No caso, a gente vai avaliar inicialmente para três alturas diferentes, considerando um espaço de influência de 50 metros. Aqui está um pouco explicando, né, as equações do método das imagens, onde, onde para o cálculo do campo, por exemplo, segue essa expressão embaixo, que ao substituir pelo R, vamos ter a expressão em laranja. Só que quando temos no nível do solo, a distância delas é igual, tanto para carga real quanto para carga em imagem, o que nos resulta, quando realiza o somatório, nessa equação resultante. O mesmo acontece para o fluxo magnético. Teremos um fluxo rotacional gerado por uma carga e pela imagem que vai resultar essa expressão aqui. E nós pegamos o valor que a gente tinha da tensão e nós convertemos para a tensão de linha, no caso. A gente, para poder calcular, usamos esses valores aqui. E ao plotarmos o gráfico, nós geramos para três alturas diferentes para a linha que a gente ia ter. Para 7 metros, 12 metros e 15 metros. E eu coloquei tudo na mesma imagem para ficar de fácil comparação. E nós conseguimos ver o campo elétrico que ele vai diminuindo à medida que a gente aumenta a altura dessa linha. Se nós compararmos os três gráficos, nós conseguimos ver as cores mostrando certinho qual que seria o campo elétrico de cada uma das linhas. E aqui agora já tendo uma análise, nós temos aqui nesse gráfico da esquerda, ainda trabalhando com o campo elétrico, nós temos a soma dos campos das três linhas de transmissão e quando nós somamos, percebe-se que ali no meio tem um decaimento desse campo, no valor, na intensidade desse campo, por causa dessa questão da diferença de fases, que como algumas elas começam a decair quando você soma, por isso que tem esse decaimento no meio do campo elétrico total, quando você soma das três linhas. E já a questão do fluxo não é isso, ele já realmente soma das três, e por isso que ele permanece ali no pico mais no centro. E aqui, como eu falei antes, agora analisando em outro gráfico, nós conseguimos ver tanto nesse gráfico com as setas, uma parte mais esbranquiçada, dá para ver também a direção das setas também, que seria essa parte de decaimento do fluxo total, devido a essa diferença de fase. E no gráfico da direita também, a mesma coisa, nós conseguimos ver
a questão do campo elétrico aumentando quando se aproxima da linha, mas entre elas nós temos eu posso chamar talvez de uma depressão assim no gráfico, porque realmente aquela parte que tem aquele decaimento, porque elas estão diminuindo, né? Então quando vai somar ela realmente vai decrescer. Pode falar. Desculpa. Aqui no caso da simulação do fluxo, como esperado, eles têm o fluxo ele tem uma tendência a ele tem uma tendência não, ele rotaciona em volta das linhas, e à medida que aproxima delas tem um aumento muito grande do valor, por isso essas setas em grande proporção em comparação com a outra. A questão é que quando a gente amplia nessas setas, a gente percebe que elas apresentam um comportamento rotacional, rodando acompanhando uma linha até a outra, e é tudo em volta dessas três linhas, mas que, ao contrário do que a gente esperava, né, quando se aproximou do valor central, né, do condutor central, elas começaram a se anular, de modo que elas se aproximassem muito de zero, portanto que ali no gráfico, no plano, ela some. A gente achou um pouco engraçado, porque como no condutor central ela desaparece, a gente esperava que ele teve um crescimento muito rápido, mas ela não aparece no gráfico de setas. Tivemos uma certa confusão, né, de qual que seria a opção mais adequada para ela. Seria um alto crescimento ou seria uma subtração completa, né, É o nesse bate central? Uma das interpretações que a gente teve é que esse ponto branco que temos no meio do gráfico é porque realmente teve um crescimento tão alto que acabou saindo da escala, que às vezes o MATLAB ele plota dessa forma, e a gente pode até usar isso como base da questão de que da escala mesmo de cores, e tem aquele ponto ali porque realmente cresceu muito e por isso acabou não aparecendo porque fugiu da escala do gráfico mesmo. Bem, é isso. Muito obrigado por assistir.